Se você quer ver milagre na sua vida, eu e você e eu, precisamos ir além do normal. O título dessa mensagem, o tema dessa mensagem é: o que antecede o milagre? Milagre, nós sabemos que Deus que opera é Deus que realiza. Mas o que antecede o milagre? Quais comportamentos que vai fazer que Deus corresponda àquilo que Ele já quer fazer na nossa vida? E para começar, eu vou mudar a ordem do culto por autorização agora do Espírito Santo. Vem, Emerson. Deus colocou essa palavra no meu coração, essa palavra está ardendo, e assim, Ele me deu um louvor, e eu entrei em contato ontem com o Emerson. Falei, vamos ver o que é isso. E falei, Emerson, se você não conheceu o louvor, vamos então pelo menos no refrão desse louvor. Escute isso, irmãos. Isso, aleluia, né? Você não precisa escutar quieto, já vai pedindo para Deus, já tocando no seu coração, porque hoje nós vamos ver e viver milagre aqui, amém? Eu creio e eu estou cheia do Espírito Santo para profetizar isso na minha e na sua vida, amém? Eu decidi te obedecer. Vou arriscar além a te obedecer. Se eu perder o meu chão, as tuas asas me levam pro alto. Revela o meu coração a tua glória, Senhor. Perdão, igreja, está muito recente, aí eu dei um branco aqui agora. Leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar no teu rio. Quero ver milagres. Leva-me além do normal. Vou sair do raso pra mergulhar no teu coração. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Para vermos milagres, nós precisamos sair do normal, sair da caixinha, sair do raso. Sobre essa palavra eu queria que a amada igreja abrisse sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4. 2 Reis capítulo 4, obrigado, irmãos. Vamos ler a partir do verso 32. Uma passagem conhecida, e hoje nós vamos tratar ela talvez de uma perspectiva diferente para você. Porque quando a gente olha para 2 Reis capítulo 4, nós vemos vários milagres ali. E a partir do verso 32 é um milagre, que é a ressuscitação do filho da sunamita. Mas nós vamos ver o que antecedeu esse milagre, amém? A partir do verso 32 diz assim a palavra do Senhor. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava um menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto.
Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Amém? Esses versículos que nós acabamos de ler aqui mostram atitudes que Eliseu teve que antecederam o milagre. Que milagre? Do filho da sunamita. Capítulo 4, essa narrativa aqui do capítulo 4, a partir do verso 8, a história nos conta uma mulher que não gerava, uma mulher que não tinha filho. E a Bíblia relata que ela era uma mulher muito rica. E aí, o que acontece? Ela recebe, vou dar uma resumida para a igreja entender, para aqueles que não conhecem a história. Ela recebe uma palavra profética de Eliseu que ela iria gerar, que ela iria ter um filho. E de fato, a palavra se cumpriu. Essa mulher engravida tem um menino, a Bíblia não relata o nome dessa criança, a Bíblia não relata a idade dessa criança, mas nessa trajetória aconteceu imprevistos, aconteceu obstáculo. Essa criança ficou doente, a Bíblia relata que, e aí eu presumo que essa criança já era grandinha quando ele foi acometido dessa enfermidade. Por quê? Porque essa criança já andava, essa criança já falava, porque quando ele passou mal, essa criança estava no serviço do pai. Essa criança passa mal, o pai manda para casa e quando a sunamita recebe essa criança, repentinamente essa criança morre. Mas e aí? Como é que fica uma palavra profética quando acontece algo diferente? Eliseu profetizou que ela ia ter o bebê. Mas Eliseu não tinha responsabilidade de dar toda a linha do tempo daquela criança. Eliseu não tinha responsabilidade de falar para a mulher como é que seriam os anos de vida daquela criança. O que Eliseu profetizou aconteceu. Essa criança gerou, essa criança teve um menino. Mas essa mulher, ela sabia a fonte de onde veio essa palavra profética. Eliseu era um homem de Deus. E essa mulher inconformada pela perda do filho, ela recorre a Eliseu pedindo que ele fosse intervir nessa situação. Mas quem era Eliseu? Eliseu era um homem oriundo de uma família muito rica, proprietária de terra, que teve o seu ministério firmado e chamado através do profeta Elias. Eliseu foi discípulo e servo de Elias. Eliseu, nesse mesmo capítulo que nós estamos aqui, tem vários relatos de milagres que Deus usou a vida desse homem para realizar. E essa mulher entende que a fonte era verdadeira. O ministério do profeta Eliseu foi muito relevante para Israel. Ele foi marcado com ousadia e fidelidade. Mas o que fazer agora diante de uma situação de impossibilidade? Como é que Eliseu ia agora reagir diante de uma coisa que a mulher não tinha pedido? Ele, em forma de agradecimento, falou: como eu poderia agora retribuir tudo que essa mulher fez para mim, a saber, a sunamita, de uma forma grandiosa? E aí seu servo falou assim: não, mas ela não tem filho. Mas igreja, sabe quando você não pede algo, que você recebe, a sensação é: eu não pedi, gostei de ter, e agora isso vai ser me tirado? E essa mulher não se conforma. E é aqui que está o ponto
ponto aonde que nós vamos discorrer e aprender mais com essa passagem. O que Eliseu precisou fazer que antecedeu esse milagre? Quais foram as atitudes, comportamento, posicionamento de Eliseu que antecedeu o milagre? Será que eu e você, diante de alguma impossibilidade, nós já desistimos? Será que eu e você, diante de uma palavra profética, vindo de uma fonte verdadeira, sim, porque Deus pode usar várias maneiras de falar conosco. Ele fala diretamente da sua palavra, Ele pode usar um homem ou uma mulher para nos falar, Ele pode falar através de sinais, Ele é poderoso para fazer de diversas formas. Mas a questão é, o que nós fazemos com essa informação? E aí nós vamos ver aqui na Bíblia, continua com a sua Bíblia aberta, algumas atitudes que Eliseu fez, que isso nos ensina, irmãos. A partir do verso 33, nós vemos a primeira atitude. Em cenários de impossibilidade, em cenários que precisamos de uma intervenção divina, a quem recorrer? Aí o verso 33 fala que ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Deixa eu voltar um pouquinho. Essa mulher, quando foi lá para Eliseu falar que o filho dela havia morrido, Eliseu mandou o servo, mas não foi o servo que tinha profetizado sobre a vida dela. Eliseu teve que ir. E quando Eliseu foi na casa da mulher, ele de fato encontrou a morte tangível. O menino estava morto. E a primeira atitude, o primeiro posicionamento que Eliseu fez foi, entrou naquele quarto, fechou a porta e orou ao Senhor. Irmãos, a mãe não estava, o servo Geazi não estava, a Bíblia muito menos fala onde que aquele pai, porque essa criança tinha o pai, estava. A Bíblia relata que Eliseu, ele entrou e fechou a porta. Isso nos mostra que Eliseu entrou sozinho. E o que nós podemos já aprender aqui de atitudes que antecedem milagre? Tem situações, irmãos, que vai ser somente entre nós e Deus, amém? Não tem vizinho, não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém. É entre nós e Deus. É entre nós e Deus. Ele foi a fonte de quem poderia resolver a questão. Foi Eliseu que tinha liberado a palavra profética que Sunamita ia gerar. Ele era convicto que ele não liberou por vaidade, por coisas que passam na cabeça, sentimento automático. Ele liberou porque ele sabia que estava fazendo aquilo que Deus havia pedido para ele. E ele era convicto de quem providenciou a geração da vida tem todo o poder para providenciar o cancelamento da morte. Eliseu tinha essa convicção. No cenário de possibilidade, irmãos, Deus age. E no cenário de impossibilidade? Hein? E no cenário de impossibilidade? Será que Deus age? Deus age também. Aquele cenário era um cenário de impossibilidade. Havia uma morte física, real. O menino estava morto. Entrou, fechou a porta, entrou sozinho, porque às vezes tem coisas que nós precisamos resolver sozinho, porque quem está ao nosso lado, ao nosso redor, não vai ter o mesmo nível de fé do que nós. E sabe que quando isso acontece, acaba enfraquecendo a ordem que a gente recebe e precisa fazer. Já passaram por isso? Senhor coloca algo no seu coração, você indevidamente compartilha isso e a pessoa fala assim, mas você precisa fazer isso? Mas para que isso? Alguém já passou por isso aqui?
Tem certas coisas que Deus vai te confiar, é entre Ele e você. E Eliseu orou. Irmãos, oração tem direção. Oração tem direção. Em cenários de impossibilidade, em situações difíceis, primeira atitude, primeira coisa que nós devemos fazer é ir na fonte, orar ao Senhor. Amém, irmãos? Ah, mas você podia dar um amém mais forte? Será que só eu nessa manhã tenho possibilidades aqui? Será que você pode dar um amém mais forte, crendo que o Senhor já está agindo na sua petição, na sua intercessão? Você crê que Deus já está agindo nos pedidos que foram feitos aqui, que nosso irmão Mateus leu? Oração traz direção, mas também traz resposta. Aleluia! E aí é o segundo movimento que a gente vê na vida de Eliseu, através dessa narrativa, foi a resposta de Deus. Não há oração sem resposta. Mas Patrícia, eu estou orando 1, 2, 3, 5 meses, anos. Quem disse que Deus não está trabalhando? Quem disse que Deus não está trabalhando? O fato da gente não ver não significa dizer que Deus não está fazendo. Há um mundo espiritual que muitas vezes não está aberto aos nossos olhos naturais humanos. Mas saiba, igreja, fique com essa palavra: Deus trabalha para aquele que nele confia. E aí a segunda atitude que a gente vê de Eliseu, o que fazer? Porque quando a gente ora, nós temos a resposta. Eliseu teve. Ele orou. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos para o verso 34. O que Eliseu fez? Agiu além do normal. Quer ver milagres? O que antecede milagres? Agir além do normal. Deitou-se em cima do menino, boca a boca, olhos com os olhos e mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Esse deitou-se, pelo menos na minha versão, a maioria das versões está deitou-se, encurvou-se. No hebraico, por que hebraico, irmãos? A nossa Bíblia original não é brasileira. Ela foi traduzida, isso no original, depois que ela foi traduzida, ela foi feita em várias versões. Então, algumas palavras mudam o significado. No original dessa palavra significa o quê? Encurvar-se, inclinar-se, contato íntimo e total. No original, deitou-se, contato íntimo e total. Patrícia, o que isso quer dizer? Atitude correta que antecede o milagre. Ela não pode ser superficial e nem parcial. Será que você pode falar aí para quem está do seu lado? Insista, persista e não desista. Ah, mas eu acho que ele vai desistir, não vai persistir. Fala com intensidade, irmãos. Insista, persista e não desista. E além do normal, Eliseu foi sensível à voz de Deus e correspondeu com fé. Ele agiu além da lógica humana e natural. Qualquer pessoa agindo naturalmente, diante de um corpo estendido, pessoa morta, naturalmente é gelado, iria deitar, colocar olho com olho,
boca com boca, mãos com mãos. Ele agiu além do natural. Ele agiu além do normal. Depois orou. Não fique preso a normas e regulamentos se o que Deus te pede para fazer foge do padrão. Quantas vezes Deus coloca alguma coisa no seu coração e você fala, mas isso, a fonte é verdadeira. Tem certeza que Deus que está te pedindo? Haja além do normal. Hoje Deus está falando isso com a gente em todo o tempo, até agora no dízimo. O pastor ministrando aqui a palavra de dízimos e oferta, faz uma oferta generosa, além do que você faz, de uma forma diferente. Deus hoje está falando para mim e para você, olha, você quer ver milagre? Quer ver algo extraordinário? Quer algo que aconteça na sua vida que está aí, ó, que você precisa romper? Como você está agindo? Precisa sair do padrão humano. O homem espiritual, ele não anda no padrão humano natural. Ele anda no campo espiritual, irmãos. As coisas espirituais para o homem natural parecem loucura. Quem não tem Espírito Santo ao ler essa passagem, mas que doideira é essa? Obviamente estou falando do mundo bíblico, que de repente não tinha clínica da família, não tinha SUS e não tinha mesmo, que pegaria essa criança morta e levaria para o médico. Eu estou falando aqui de ações que ultrapassam a medicina. Eu estou falando aqui de ações espirituais. E antes da gente colocar o remédio na boca, a gente vire para o Deus que cura, o nosso Deus Rafá, e ore pedindo orientação ao Senhor. Amém? Deus usa médico, sim. Deus usa medicina, sim. Mas Ele está acima de tudo e de todos. E muitas vezes a gente inverte a ordem. Muitas vezes a gente recorre aos recursos naturais e esquece que nós somos seres espirituais. Eliseu agiu além do normal. Às vezes quem está com a gente não vai entender, irmãos. Vai achar esquisito. Isso é crente tem umas doideira. Deixa achar. Eu presumo, isso não está relatado na Bíblia, mas é sentimento meu, que esse também é um dos motivos que Eliseu deixou a mãe da criança por fora, o pai nem foi chamado, e o servo dele, Geazi, que era colado dele, também não subiu naquele quarto. Tem coisas que Deus vai operar em nós, e através de nós, no secreto ou não, que é só conosco. É só conosco. Pessoas que estão ao nosso lado e sim, talvez até dentro da sua própria casa, não vai entender. Não vai entender. Sabe por quê? Sabe por quê, irmãos? Deus trata conosco de uma forma individual. Aqui nós estamos no coletivo, mas Deus está tratando aí, ó, com cada um na área específica que necessita. Você crê nisso? O meu obstáculo, o meu desafio não é igual ao seu. E não é igual de ninguém. Talvez seja alguma particularidade ou outra. Mas Deus nos vê no secreto, na nossa individualidade. Que Deus maravilhoso é esse? E aí o texto vai falar que o corpo do menino foi se aquecendo. Mas olha aí para a sua Bíblia, tem uma palavra aí interessante. O corpo do menino foi se aquecendo enquanto. Enquanto Eliseu orou, Deus agia. Muitas vezes você fala, mas começou a acontecer, mas agora deu ruim de novo, agora de novo. Irmãos, insista, persista
isso, o corpo do menino ia se aquecendo, mas ele continuava morto. Mas, Patrícia, o corpo de uma pessoa quando morre é gelado? Sim, mas ainda não tinha vida naquele corpo. E a Bíblia vai nos mostrar isso. Diante disso, Eliseu continuou com uma atitude também que precisamos analisar aqui. Como fazer? Como fazer? Está anotando ou está assimilando? Primeira atitude, a quem recorrer? Dependência total de Deus. Segunda atitude, o que fazer? Agir além do normal. Terceira atitude de Eliseu. Como fazer? Você sabe que tem um Deus, você até ora a Ele, e agora o que me cabe? Como fazer? Como fazer, Senhor? Estou diante dessa situação. Como fazer? Como agir? Como me portar? Nós vamos ver isso no verso 35. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois, subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Primeira atitude é aqui que nós vemos, ato profético. Eliseu não andou pelo quarto porque ele estava sem saber o que fazer, desorientado, confuso, indeciso. Eliseu estava com uma direção. Ele expressou um ato profético. O homem espiritual vai agir de forma espiritual, e quem não é vai achar que é bobeira, que é besteira. Mas eu preciso te dizer isso: ato profético não é ritual mágico. Não é. Você vê muito fogo estranho por aí, muita baboseira, e nós precisamos identificar a fonte. Patrícia, o que é um ato profético segundo a Bíblia? Ato profético não nasce de invenção humana, mas de uma direção clara do Espírito Santo. Quantas vezes aqui nessa igreja, desde o tempo da pastora Denise, pastora Érica, pastor Daniel, aí sentado, até nas cadeiras antigas, eu marchei, porque a orientação do púlpito aqui era marchar. Quantas vezes a pastora Érica já veio aqui ministrar sobre a nossa família e falou: pega a chave aí da sua casa. E a gente, com fé, acreditando nessa palavra, pegou a chave da nossa casa. Ato profético não é um ato mágico, ele é direcionada pelo Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito, ele identifica quando é de Deus. Eliseu andou pelo aquele quarto. A Bíblia fala que ele andou de um lado para outro naquele quarto. Tem coisas que Deus vai te pedir para fazer, que vai ser esquisita aos nossos olhos, mas é Deus que está pedindo. Faça. Faça. Ato profético, irmãos, é uma ação simbólica e física ordenada por Deus que materializa, preste atenção nisso, ela materializa uma mensagem espiritual. Deus não age pela lógica humana, ele pode até, mas não somente. Depois desse ato, ele debruçou-se, e a Bíblia fala que ele debruçou-se mais uma vez. O que isso mostra? Persistência. Não importa se está fazendo 500.000 vezes, Deus ainda não deu a resposta na totalidade, persista. Eliseu é um homem de Deus, e nesse mesmo capítulo que nós estamos,
Segunda Reis, capítulo 4, a gente vê vários relatos de Deus usando Eliseus para milagre. Azeite da viúva, agora o filho da sunamita, purificação do guisado mortal. Lá no capítulo 5, quando ele pede para Naamã ir lá se banhar no rio para ser curado da lepra. Um homem que descarrega sobre o chamado dele profético, ousadia, fidelidade. E ele teve que ser humilde em obediência ao comando de Deus. Mais uma vez. Quantas vezes a gente, com orgulho, de novo, até quando, Senhor? Mais uma vez, até Deus falar, basta. Persistência é uma ação necessária para quem quer ver milagres acontecerem. Quem quer ver, irmãos, milagre acontecer? Qual área da sua vida que você precisa de uma intervenção? Quando eu falo em milagre, é algo que ultrapassa a nossa capacidade humana de resolver por si só. Nós precisamos de uma intervenção sobrenatural de Deus. Isso é milagre. Como fazer? Deus mandou. Ato profético, andou pelo quarto, não foi da cabeça de Eliseu. Ele havia orado, ele estava sobre a direção do Espírito Santo. Debruçou-se mais uma vez. Isso nos mostra persistência. E o mais magnífico, Deus sempre responde. Deus sempre responde à fé. Deus não nos deixa confundidos. O menino espirrou 7 vezes. Um menino espirrou 7 vezes. Eu já falei isso aqui para a amada igreja, volto a repetir. Não é misticismo. Número 7 na Bíblia é uma simbologia de perfeição, completude, plenitude. Espirrar 7 vezes aqui estava dizendo: o meu trabalho de milagre está completo na sua totalidade. O menino foi restaurado e a Bíblia vai nos registrar e a palavra de Deus vai nos falar que que aconteceu depois que ele espirrou, o menino abriu os olhos. Ah, você pode glorificar esse Deus que está acima de qualquer circunstância. O menino viveu. Depois de 7 vezes do espirro, Deus não vai te deixar confundido. Deus te dará sinais. Agora é o tempo, agora é a hora. E não vai deixar você desistir fora do tempo. Você crê nisso? Foi assim com Eliseu. Ah, irmãos, Eliseu ali, ele foi intenso. Ele quis ver o milagre de uma forma total, ele foi intenso. Ele continuou operando com fé e ousadia. Pensa aí, o que você precisa vencer? Patrícia, não tem ninguém morto, porque eu creio. Não foi só Lázaro que Jesus ressuscitou. Quantos testemunhos que a gente até vê na internet. Mas eu não estou falando somente de morte física. É morte espiritual. O que você precisa que Deus ressuscite na sua vida? Vida sobre a morte espiritual, eu profetizo nessa manhã. Cura sobre enfermidade. Você está aí para receber, irmãos? Corresponde, porque palavra de Deus são decretos. Vou repetir. Vida sobre morte espiritual. Cura sobre enfermidade. Prosperidade sobre escassez. A aprovação, cadê a galera de Enem? Giovana, eu profetizo que a medicina virá para você. Eu profetizo a aprovação. Jovens, aprovações sobre reprovações. Renovo sobre desânimo.
angústia, alegria sobre tristeza, irmãos. Como estamos agindo? Nós não estamos imunes de obstáculos na nossa vida como crente. Eles nos atingem, porque Deus já havia falado isso para nós, que teríamos aflições, não estamos imunes. Mas nós temos a palavra do Todo-Poderoso que nos garante vitória, que nós temos o Espírito Santo, que nós podemos confiar, e todas as vezes que Satanás colocar palavras contrárias àquilo que a palavra de Deus diz, nós temos autoridade de cancelar decreto dele, amém? Irmãos, o apóstolo Paulo estava preso. Eu estou falando de Efésios, de Efésios não, Filipenses, capítulo 1. Paulo estava na prisão e ele falando lá, ele estava convencido de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, quando falou isso, ele estava preso. E embora estava preso, ele não se prendeu à impossibilidade. A Bíblia nos dá exemplo de vários homens que tiveram lutas em cenários desafiadores, mas que ousaram ter fé, atitudes agindo além do normal, antes de anteceder o milagre. Você também conhece. Não tiveram medo de ousar e achar, mas com isso, assim, Davi, com 5 pedras, mas com fé, derrubou o gigante. Josué rodeou a cidade por 7 dias. No último dia, fez o povo tocar a trombeta e gritar. Qual foi o resultado? Muralhas caíram. Elias pediu o seu servo para ir 1, 2, 3, 7 vezes para ver se havia sinal da chuva. E houve. Próprio Eliseu aqui, vários relatos. Por isso, quem realiza milagres é Deus. Nós só precisamos nos mover por fé e fazer as coisas conforme Ele nos orienta. Aqui o milagre do filho da sunamita, ele está nos dando uma aula de como se portar antes do milagre acontecer, anteceder. Jesus, João capítulo 9, você conhece esse milagre também. Estou falando da cura de um cego de nascença. Jesus, ele aqui, poderia até ficar só nesse, antes de qualquer exemplo, porque Jesus pega elementos materiais, terra e saliva, faz lodo, coloca no olho daquele cego de nascença. Patrícia, o que antecede milagre? Agir. Quando Jesus colocou essa pastinha desse material no olho do cego, não foi nesse momento que ele começou a enxergar. O que esse cego teve que fazer, igreja? Esse cego teve que ir até o tanque de Siloé. Há uma postura, há um posicionamento que eu e você precisamos fazer. Nesse cego foi assim, e Naamã foi daquele jeito, na sunamita foi em qual Deus vai te dar a orientação exata daquilo que você precisa fazer. A Bíblia vai falar que quando aquele homem foi lá naquele tanque, o milagre aconteceu. Foi assim na criação do homem. Quando eu falo homem, agora eu estou me referindo a Adão. A partir de Adão, todo mundo crê nisso, que nós fomos criados. Quando Deus formou o homem, Adão, do pó da terra, Ele fez, mas Ele tomou uma ação.
Qual foi a ação? Ele soprou nas narinas e ali teve vida. Deus Todo-Poderoso como Deus, Jesus em forma de homem, também como Deus. Tantos profetas, homens de Deus que nós lemos aqui. E por que eu e você não? Precisamos só ficar sentado? Faz, Senhor. Ele faz, mas Ele espera de nós uma atitude, posicionamento, irmãos. Amém? Não se importe se o pessoal vai achar que é estranho. É entre você e Deus. Entre você e Deus. Eu já contei isso daqui, já. Quantos lembram um testemunho que eu falei aqui do óculos do Wilson, que sumiu? Levanta a mão, porque senão, né, poucos aqui. Mas que, vou dar uma resumida, né? Tive que ficar rodeando lá. O óculos do Wilson sumiu, ninguém achava. E eu orei ao Senhor Espírito Santo. Desce, vai na garagem. Ora, eu desci com óleo ungido. Minha garagem, ela é inclinada. Fiquei subindo e descendo. Tem um vizinho de um lado, o outro é uma instituição. Estava fechado, mas pouco se importe em fazer aquilo que Deus te pede para fazer por causa de outros. E aí fiquei subindo e descendo, até que, pelo poder de Deus, aquele óculos apareceu de uma maneira sobrenatural na porta do carro todo amassado. Tem situações que o inimigo vai causar, mas nós temos o poder de Deus e o direcionamento para embaraçar ele, irmãos. Você crê nisso? Essa semana passada eu fui ministrada com testemunho que isso ainda está ardendo até aqui. Ele é pastor e na época ele não era pastor e ele tinha um pai que era diácono. Esse pai que era diácono, sim, infelizmente tem igrejas que não são saudáveis. Ele foi ferido dentro dessa igreja e o pior, não protegeu o coração e deixou aquela mágoa entrar no coração. O que aconteceu? A pessoa não se afasta da igreja, do evangelho de uma vez por outra, não. Ela vai esfriando até que ela está fora. Foi assim com aquele diácono. Aquele diácono saiu da igreja, o pior, deixou também o ministério. E para piorar, irmãos, aquele diácono foi para o fundo do poço e se envolveu com drogas. Vou poupar o nome da igreja, o nome do pastor, se bem que foi falado para todo mundo ouvir lá. Na comunidade na qual eles moravam, ele era chamado de carga pesada, de tanto pó que aquele ex-diácono começou a cheirar. Mas ele tinha um filho, que enquanto o pai era diácono, era cristão. Esse menino foi lá para a comunidade, para poder, juntamente com os outros jovens da igreja, evangelizar. Satanás é sujo. Ele usa de acusação muitas vezes. E ele evangelizando lá uma senhora, a senhora olhou para ele e falou assim, mas vem cá, o seu pai não é o carga pesada, cheio de pó? Como é que você quer me apresentar esse seu Deus? Ele falou que foi para casa e falou, Senhor, hoje eu faço algo que eu nunca fiz. Ele foi além do normal, da realidade dele. Ele com Deus fez um propósito. 30 madrugadas em jejum, oração, intercedendo pela libertação do meu pai. Irmãos, 1, 2, 3, 29 dias, nada aconteceu. No 29º dia ele falou, se eu estou servindo um Deus em que eu prego, eu preciso ver o Senhor agindo. Meio que encostou Deus na parede. Ele falando, ele relatando. Ele saiu para pregar. Antes de sair para pregar, veio os caras da boca. Ô fulano,
Os bandidos estão lá, ó. Deram uma surra no seu pai de perna de 3 e vai matar. Compromisso de ir pregar. Tirar o pai dessa situação. Ele falou que o coração dele pesou. E aí, claramente, ele olhou o Espírito Santo e falou. O Espírito Santo falou para ele: você não fez propósito comigo? Você não vai fazer nada. Quem vai fazer sou eu. Ele foi pregar e ele, muito sincero, ele falou: preguei com o coração pesado. E dá para a gente entender, né, irmãos? E ele falou que quando voltou da pregação, quando chegou em casa, para abrir a porta de casa, ele falou que ficou com medo. Porque ele não sabia o que queria encontrar. Pois bem, quando ele entrou em casa, ele viu o pai dele todo arrebentado, mas vivo. Vivo. E aí o pai dele relatou: fulano de tal, quando os caras pararam de me bater, a primeira oportunidade que eu tive, eu fugi. Preste atenção, irmão, a palavra de Deus fala que quando uma pessoa é liberta, mas quando ela dá brecha, vem 7 demônios, a casa fica pior do que antes. Esse homem teve a oportunidade de se arrepender ali enquanto os bandidos estavam batendo. A primeira oportunidade que ele teve, que fugiu, aquilo não era arrependimento, era vingança. Sabe o que esse homem fez? Ele foi no morro atrás de uma arma para voltar e matar os bandidos. Mas enquanto que ele foi atrás dessa arma, ele encontrou um profeta lá, ó, na viela da comunidade. E o profeta, com toda a autoridade, falou assim: olha, eu te tirei da sepultura por causa da oração do seu filho. E aqui, naquele momento, aquele homem caiu ajoelhado ali. Ele diz que, e o pai dele contando o que aconteceu para ele. Aquele homem foi liberto, porque aquele homem estava cativo, estava com armadilhas malignas. Ele foi liberto, e quando ele relatando isso para o filho, ele falou: hoje é a última vez que você vai ver o seu pai nessa situação. Esse diácono hoje é um pastor. Esse filho teve que ir além do natural. Na realidade dele, os 30 dias de propósito era algo que ele poderia fazer naquele momento. O que Deus está nos perguntando nessa manhã é o seguinte: o que você vai fazer? E eu já caminho para a conclusão. Gostaria que a igreja ficasse de pé. O que você vai fazer para ir além do normal? O que você vai fazer? Qual é a sua atitude frente a esse obstáculo que você está? Frente a essa intervenção sobrenatural que você precisa? Diante de tudo aquilo que Deus já ministrou, se fosse receita pronta, se eu pudesse te dar agora o manual, eu falaria para você: crer, fé, que em Deus nós podemos todas as coisas. Depender totalmente de Deus, porque depender não é um sentimento, é uma ação. Depender é entregar totalmente o controle a Ele. E obedecer, agir de acordo com as coordenadas de Deus, independentemente se for algo esquisito aos seus olhos. O que você precisa fazer para romper nessa manhã? Qual é a atitude de fé que você precisa tomar nessa manhã? Deus está nos confrontando a ir além do normal.